Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, 26 de março de 2026. Quinta semana da Quaresma. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis 17, 3, 9. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra. E Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão, e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 8, 51, 59. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. À luz do contexto geográfico e histórico, a primeira leitura situa-nos no antigo crescente fértil, numa realidade de clãs seminomades para os quais a terra, a descendência e a proteção divina eram questões de sobrevivência. Abrão vive como estrangeiro em Canaã, num ambiente politicamente fragmentado e religiosamente marcado por divindades locais ligadas à fertilidade e ao território. É nesse cenário que Deus se revela como aquele que estabelece uma aliança gratuita e irrevogável, não baseada no poder militar ou na posse imediata da terra, mas na promessa e na fidelidade. A mudança de nome de Abrão para Abraão tem profundo significado cultural e religioso, indica uma nova identidade e missão, inaugurando um povo que nasce não do mérito humano, mas da iniciativa divina. Socialmente, trata-se de um gesto que rompe a lógica da esterilidade e da exclusão, pois Deus escolhe alguém sem garantias visíveis para fazer dele fonte de vida para muitos.
O Salmo retoma essa memória da aliança num contexto litúrgico em que o povo, já constituído, aprende a ler sua história como lugar da ação fiel de Deus. Culturalmente, a recitação dos feitos do Senhor reforça a identidade coletiva de Israel, recordando que a lei e a promessa não são opressão, mas expressão de um Deus que caminha com seu povo. Politicamente, afirmar que vigoram suas leis em toda a terra não é propaganda de domínio territorial, mas proclamação de que a justiça e a fidelidade de Deus ultrapassam fronteiras e reis. Religiosamente, a memória torna-se ato de fé. Lembrar é atualizar, é reconhecer que a aliança continua operante no presente litúrgico da comunidade que canta. No Evangelho de João, o confronto entre Jesus e os judeus acontece num ambiente urbano e religioso marcado pela centralidade do templo e pela autoridade da tradição. A discussão não é apenas teológica, mas também social e política, pois tocar na figura de Abraão significa questionar o fundamento da identidade do povo. Quando Jesus afirma que quem guarda sua palavra não verá a morte, ele se apresenta como cumprimento radical da promessa feita a Abraão. Culturalmente, a incompreensão nasce de uma leitura literal e fechada da tradição. Religiosamente, o escândalo está na revelação de um Deus que não se deixa aprisionar no passado, mas se manifesta no Eu Sou, expressão que remete ao próprio nome divino. A reação violenta mostra o conflito entre uma fé que se fecha na segurança das pedras e uma fé que se abre ao risco da palavra viva. Na liturgia atual da Quaresma, essas leituras convergem para um itinerário de fé que passa da promessa à plenitude. Teologicamente, a aliança com Abraão encontra seu sentido último em Cristo, que não anula a história, mas a leva à sua verdade mais profunda, a comunhão com Deus que vence a morte. A liturgia nos educa a reconhecer que guardar a palavra não é mera observância externa, mas adesão existencial a uma relação que transforma a vida. Pastoralmente, isso interpela comunidades chamadas a viver a fé não como herança estática, mas como caminho de escuta, conversão e confiança, especialmente em contextos de insegurança social, exclusão e perda de esperança. Como aplicação pastoral prática, o texto convida a Igreja a ser sinal da aliança no hoje da história. Em realidades marcadas pela fragmentação social e pela desconfiança, como as grandes cidades contemporâneas, a fé de Abraão inspira comunidades a acreditarem na fecundidade do pequeno e do aparentemente estéril. Guardar a palavra de Jesus implica escolhas concretas de vida, defesa da dignidade humana e abertura ao diálogo, mesmo quando isso gera incompreensão. A pastoral quaresmal, iluminada por essas leituras, é chamada a promover processos de amadurecimento da fé, nos quais a memória da promessa sustenta o compromisso com a vida plena para todos. Irmãos e irmãs, podemos reconhecer que a promessa feita a Abraão, celebrada pelo salmista e levada à plenitude em Cristo, atravessa a história como fio de esperança que não se rompe. Em sintonia com o tema e o lema da campanha da Fraternidade 2026, a palavra nos provoca a perceber que a aliança de Deus não é intimista, mas gera responsabilidade fraterna e compromisso com a transformação da realidade. A fé que vence a morte é a mesma que nos tira do medo, nos liberta das pedras que carregamos nas mãos e nos envia a construir relações novas, nascidas da escuta da palavra e da confiança naquele que é, que era e que vem. Oremos, Senhor Deus da promessa, que chamaste Abraão no silêncio das tendas e o fizeste caminhar sustentado apenas pela tua palavra. Ensina-nos a prostrar o coração diante de ti, reconhecendo que nossa vida nasce da tua fidelidade e não de nossas seguranças. Que a memória da tua aliança reacenda em nós a coragem de acreditar quando tudo parece estéril, e de esperar quando os caminhos se mostram longos e incertos. Jesus, palavra viva do Pai, tu que és o Eu Sou que atravessa os séculos, dá-nos um coração dócil para guardar teu evangelho. Liberta-nos do medo da morte que nos fecha em julgamentos e violências, e faze-nos experimentar a alegria de Abraão, que viu teu dia e exultou.
Que tua presença nos conduza para fora dos templos do orgulho e nos coloque em caminho de comunhão e vida. Espírito Santo, memória viva da Igreja, faze-nos cantar as maravilhas do Senhor com a própria existência. Que nossas comunidades sejam espaço onde a aliança se torna gesto, onde a palavra se faz pão repartido e onde a esperança floresce em fraternidade. Sustenta-nos na travessia quaresmal para que, renovados pela promessa, sejamos sinal de vida nova no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.